Sabe quando uma mentira dita 1000 vezes, ela é dita 1000 vezes, tem até o ditado, né? Quando a mentira é dita 1000 vezes, vira uma verdade? Pois então, a gente está vivendo uma era aí de influenciadores, mídia tradicional, que vão tentando criar narrativas e vão distorcendo totalmente a realidade. E a gente tem visto isso no caso do Flamengo versus a reclamação que ele faz da associação Palmeiras e Vasco. A gente tem visto, por exemplo, o Rica Perrone, que é um youtuber influente, tentar diversas vezes colocar o Flamengo ali como vilão e dizendo que o Flamengo está perseguindo o coitado do Vasco, quando a gente tem uma situação totalmente antiética e do ponto de vista, vamos colocar assim, até realmente do regramento, das leis. Não sou advogado, mas pelo que a gente tem acompanhado da opinião de advogados, é algo totalmente errado. Mas isso à parte, é algo totalmente imoral. E aí não é uma questão de opinião, é uma questão de você analisar os fatos, né? E você vê cada vez mais as pessoas, em relação à aversão que tem ao Flamengo, ao anti-flamenguismo, tentar distorcer totalmente a realidade, como os vários vídeos que o Rica Perrone tem feito, colocando o Flamengo como perseguidor do Vasco e do Palmeiras por tabela, quando as coisas são totalmente ao contrário, né? É sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com o vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Ao se inscrever, você já sabe, ativa o sininho, deixa o like, hype o vídeo, que é super importante para o canal. Te convido para conhecer o e-book O Flamengo sob o ponto de vista de um nortista, R$ 9,90 apenas. Você que curte o canal, as dinâmicas que a gente traz para o debate, o conteúdo que a gente traz, eu tenho certeza que vai apreciar e muito o e-book, porque lá a gente discorre sobre os mesmos temas debatidos aqui de uma maneira leve, descontraída. Você vai ter o ponto de vista de um flamenguista off-rio, um nortista. Você vai entender como o Flamengo ele é tão enraizado nas regiões mais longínquas do país, entender melhor esse fenômeno de popularidade e essa máquina de geração de receita e engajamento que é o Flamengo. Então, não perde tempo, vai lá na descrição desse vídeo e você vai encontrar o link para adquirir seu e-book Flamengo sob o ponto de vista de um nortista, R$ 9,90 apenas. Voltando ao tema do vídeo, indo direto ao ponto. Como eu estava dizendo, você vai tendo aí nessa situação, Flamengo, mídia, uma distorção total da realidade. E aí eu quero chamar para a gente discutir aqui essa situação Palmeiras e Vasco, onde a presidente do Palmeiras, que tem interesse em ganhar títulos, obviamente, para ela sair da sua gestão, quando terminar, como uma presidente vencedora, e ela é presidente da instituição que financia o Vasco. Olha só, a presidente, isso por si só, gente, já é motivo de muita discussão. E, na minha opinião, é um escárnio com a credibilidade do futebol brasileiro. E aí não é questão de opinião, é um fato. A presidente do Palmeiras, ela é presidente da instituição financeira que financia o Vasco. Sim, porque já foram 3 empréstimos nos últimos 10 meses. 80 milhões, se eu não me engano, em setembro, outubro do ano passado. 40 milhões depois e 150 milhões agora, né? Então a gente somando aí dá 270 milhões em 10 meses aproximadamente. O presidente do Palmeiras, presidente de uma instituição que financiou o Vasco em 270 milhões no intervalo de 10 meses, isso está ali, em registro contábil, é público. Isso é no mínimo, sabe,
não chama atenção, isso é no mínimo suspeito. É claro que eu não posso fazer nenhuma acusação, mas do ponto de vista da credibilidade da competição, isso é legal, isso é ok, né? E aí tem um ponto, um agravante, que é o seguinte: essa mesma instituição que financia o Vasco, essa mesma família, está comprando o Vasco. Ah, mas é o filho do marido e não é a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. É a família, gente. Enteado é família, segundo o Código Civil. Enteado é família. É a família que está comprando. E, na verdade, o pai que deu a declaração, que é o dono da Crefisa, que é ele que está bancando, né? Então, a família está comprando o Vasco. Você imagina se o Flamengo comprasse, vamos dizer assim, a Chapecoense e fosse jogar no Campeonato Brasileiro contra o Chapecoense? O que a mídia não estaria dizendo a respeito dessa relação? Bom, né? E é algo parecido que já está acontecendo entre Vasco e Palmeiras. Ah, mas ainda não comprou o Palmeiras, a Crefisa, ou a família dona da Crefisa ainda não comprou o Palmeiras. Não oficialmente, mas na prática já. 270 milhões em 10 meses. Você acha, e o lastro, ou vamos dizer, a garantia do empréstimo são as ações da SAF Vasco. O Vasco não vai pagar 270 milhões de empréstimo. O Vasco não tinha dinheiro, se não fosse esse empréstimo, para pagar os salários. É um clube totalmente quebrado. De novo, você acha isso correto, ético, e do ponto de vista da credibilidade da competição, você acha que passa alguma seriedade? Pois então. Aí você tem jornalistas como Rica Perrone, que ignoram, entre outros, tá? Que ignoram totalmente isso e focam literalmente em acusar. Sabe? Ah, essa questão de lei não tem nada a ver, porque no Brasil as leis não funcionam. Palavras do Rica Perrone. Ou, não sei se foram essas palavras, me desculpa, mas nesse sentido. As leis no Brasil não funcionam e é uma perseguição do Flamengo contra o Vasco. Fez um vídeo até dizendo, sabe, tentando viralizar vários vídeos em sequência, colocando: eu só queria que o BAP fosse honesto do real motivo de ser contra essa compra do Vasco pela Crefisa, ou pela família dona da Crefisa, e o Flamengo não está sendo 100%, não está sendo correto, não está sendo verdadeiro, porque o real motivo é perseguir o Vasco. É mole isso. Como se precisasse de um motivo, sendo que existe um conflito de interesse, inclusive proibido pelo regramento da própria CBF, de não poder haver uma gerência compartilhada ou alguém na cadeia de decisão de um clube também influente na cadeia de decisão de outro clube. Não diz que um é dono dos dois clubes, não. Influente na cadeia de decisão de um clube e também com influência na cadeia de decisão de outro clube. Pode ser conselheiro, não pode ser conselheiro de dois clubes. E aí você tem uma mesma família, né, a presidente do Palmeiras e a mesma família comprando o Vasco. E claro, você vai ver um jogo onde o Vasco perde de 4-1, sendo que o maior prejudicado é o Flamengo, o maior beneficiado, claro, o Palmeiras. O Vasco perde 4-1 para o Palmeiras. É claro que a gente não pode dizer aqui, sem provas, eu não sou insano, dizer que foi isso, armado, mas, de novo, eu pergunto, do ponto de vista da credibilidade, você confia realmente no que aconteceu nesse jogo? Você consegue assegurar 100% uma isenção ou perto disso? Pois então,
Porque eu não consigo. Para mim é muito estranho um clube receber dias antes 150 milhões no empréstimo e depois perder de 4-1 para o Palmeiras, sendo que o Palmeiras não conseguia fazer mais de um gol em nenhum time, ó, já fazia tempo. E aí você vai ver, né, esses influenciadores tentando atacar o Flamengo. Provavelmente isso gera muito clique. Fale mal ou fale bem, o Flamengo é o mais falado e isso gera muito clique. Mas fica evidente cada vez mais como existe um anti-flamenguismo crescente por parte da mídia tradicional ou por parte de influenciadores. E eu acho de uma falta de lisura o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. E esses comentários, como o do Rica Perrone, são totalmente distorcidos da realidade. Vive num mundo à parte, onde ele não consegue enxergar o óbvio, ou talvez até enxergue, mas não quer deixar de gerar cliques, né? E gerar engajamento, porque sim, o Flamengo engaja dos dois lados, né? Atacando o Flamengo ou falando bem do Flamengo. Às vezes até engaja mais falando mal do Flamengo. E é o que esse Rica Perrone tem feito constantemente, ignorando por completo, como eu disse, a realidade dos fatos, que você tem um clube ou uma família com gerência em dois clubes e você tem esses dois clubes se enfrentando e proporcionando um resultado adverso para o maior rival dos dois. Se isso não é suspeito, eu não sei mais o que é. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, então deixa aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, hype esse vídeo que é super importante. Um grande abraço e até a próxima.